Bom, boa noite a todos. Eu quero dizer que é um imenso prazer que vocês estejam todos aqui e que possam desfrutar do livro. Eu queria agradecer não só a presença de vocês, mas o estímulo da presença. É um estímulo para a gente seguir fazendo mais produtos como esses, né? Eu queria... É claro que uma obra como essa você acaba não fazendo sozinho, né? Então, existe uma fila de instituições, pessoas e tal que ajudaram muito, né? E, especialmente, eu queria agradecer a minha editora, André Jacobson, né? Que ajudou a tornar esse livro realidade no meu conceito belíssimo, né? E muito bom. Queria agradecer também aos amores da minha vida, meu filho e a Nena, né? E, enfim, e a todos que, direto ou indiretamente, contribuíram para esse livro se tornar realidade. Ele é produto de muita pesquisa, muito trabalho, muita busca de informação no Brasil e no exterior, e eu espero que todos possam desfrutar dele. Eu me preocupei em fazê-lo de uma forma que não fosse hermética para cientista, nem pesquisador, nem aluno de pós-graduação. É para todos desfrutarem. Eu espero que isso atinja. Eu vou mostrar uma sequência de slides rápidas, eu não vou me deter muito neles, porque na realidade é apenas uma forma de contar um pouco algo que sempre fascinou as pessoas, que foram as expedições científicas que aconteceram no mundo. E o Brasil também teve muitas expedições científicas, mas o que sempre chamou a atenção de todo mundo é por que elas se concentraram no final do século XVIII e ao longo do século XIX. Por que não teve no Brasil as expedições espalhadas desde a descoberta, né, do Brasil pelos portugueses? O que provocou a que isso ficasse concentrado ali do finalzinho do século XVIII e ao longo do século XIX foi um conjunto de elementos políticos, sociais da Europa, a Europa querendo conhecer um novo mundo. Então, existe na realidade um encadeamento de coisas, como se fosse aquele efeito borboleta que criava coisas importantes. Foi? Bom, então, uma coisa primeiro que chama a atenção, grandes elementos da ciência mundial que desenvolveram coisas muito importantes, vários deles estiveram diretamente ligados com o Brasil e coisas maravilhosas aconteceram porque puderam vir ao Brasil ou não vieram ao Brasil, mas receberam materiais do Brasil. E isso vai desde antes do encontro do Brasil pelos portugueses, com aquele famoso mar tenebroso que todos temiam, que virou objeto a partir do século XVI, que dominou já a navegação, eles já se aventuravam mais. Então, a busca desses acontecimentos políticos que é a grande chave, né? Então, o Brasil, o primeiro documento que existe sobre ciência no Brasil, informações da Nova Terra, não científico, mas as primeiras narrativas sobre a paisagem, humanos e etc., estão na Carta de Achamento do Brasil. E logo após isso, a costa do Brasil altamente frequentada, e ela começou a causar grande interesse na Europa, de vários países da Europa, como França, Espanha, Holanda, pelas riquezas do Brasil, a ponto de que uma nau Peregrine francesa, ela tinha 300 toneladas de pau-brasil, 3 mil peles de felino, 600 papagaios, 300 mil... Para vocês terem uma ideia do que já se furtava do Brasil, isso lá na primeira metade do século XVI, né? Então, começam a aparecer os primeiros relatos sobre o Brasil, né, desde Hans Staden, o André Tevet, Jean Delery, que todos nessa época já relatou o Brasil, o que não começou a incomodar a coroa, porque não interessava muito que soubessem como era o Brasil. Então, começam as invasões no Brasil, começando com a invasão francesa, que se seguiu depois com a invasão holandesa, né? E aqui não segue, não passou. Então, aí depois da invasão francesa vieram as invasões holandesas, né? Primeiro em Salvador, depois lá em Recife e Olinda. E por que a Holanda era tremenda parceira do Brasil? Por que isso aconteceu, né? É outro elemento importante, porque simplesmente
aconteceu a União Ibérica, e como houve a União Ibérica e Portugal ficou sendo parte da Espanha, a Espanha era inimiga, tremenda inimiga da Holanda. Então, como ela era inimiga da Holanda, bom, se Portugal agora pertence à Espanha, então nós holandeses vamos atacar o Brasil. E aí atacaram, conseguiram, foi uma baderna no início, mas veio simplesmente Nassau, ele veio para organizar tudo isso. Ele era uma figura maravilhosa, iluminista, dominava uma série de coisas, dominava muitas línguas, né? E aí esse Brasil holandês começou a trazer as primeiras informações, porque o Nassau se preocupou em trazer cientistas, ele queria fundar uma universidade em Recife, ele queria trazer o conhecimento, trouxe pintores, trouxe físico da Universidade de Leiden. Então ele trouxe com ele um staff maravilhoso que começou a gerar. E nasce a primeira obra genuinamente brasileira, que é a História Naturalis Brasília. Uma obra muito importante. E eu acabo, na hora que ele decide que ele não quer mais fazer a gestão do Brasil holandês, de volta à bagunça toda, e os holandeses são expulsos pelos brasileiros, mas não à toa, eles tiveram que pagar aos portugueses, os portugueses tiveram que pagar aos holandeses 63 toneladas de ouro durante 40 anos, para eles não invadirem mais, né? Essa coisa toda criou uma coisa que a coroa portuguesa não queria mais ninguém no Brasil. E começou o Brasil escondido do mundo, porque foi proibido o ingresso de estrangeiros, era proibido tudo, não podia ter estrada, não podia ter escola formal, não podia ter imprensa, não podia imprimir panfleto, não podia... O Brasil era em trilhas, não podia ter estradas, não podia ter ponte só se fosse de madeira, tudo para proibir a troca de informação, a difusão de informação e aculturamento do povo, né? Então o Brasil escondido do mundo, aí a gente vai entender por que não podia entrar estrangeiro, porque só no final do século XVIII. Então, houve algumas obras importantíssimas, como a primeira obra História do Brasil, feita por um brasileiro, mas ele criticava tanto a coroa, porque era o olhar brasileiro, que foi proibida. O tesouro descoberto no Rio Máximo, do padre João Daniel, descrevendo a Amazônia brasileira, ele foi preso, confinado, morreu na cadeia, e a obra dele era maravilhosa. A viagem que todo mundo já ouviu falar do Capitão Cook, né? Que ficaram presos aqui os 24 dias inseridos dentro do navio, não podiam nem desembarcar, enfim. Esse Brasil escondido fez até com Humboldt, o famoso Humboldt, que ele viajou todas as Américas, mas foi proibido de entrar no Brasil. Se entrasse no Brasil, seria preso. Então, Humboldt nunca conseguiu pesquisar no Brasil, porque era esse Brasil escondido do mundo. Bom, isso atiçava o imaginário dos europeus, né? Como são essas terras novas? O que elas têm, o que elas contêm? Isso durante séculos, cerca de 2 séculos, ficou aguçando. Aí tem aquele novo ponto, o Tratado de Tordesilhas, né? Ele acaba e ele é substituído por alguns outros tratados que se sucedem, mas o que é mais importante entra um princípio chamado ut possidetis, que é o seguinte: quem tiver na terra é dono daquela terra, entre espanhóis e portugueses. Ou seja, passa a valer a ideia de que se eu estou aqui, aqui é Brasil. Ou se lá tiver um conjunto de cidadãos espanhóis vivendo, passa a ser espanhol, hispânico. Então o resultado, a coroa portuguesa começou a formar uma comissão de demarcação de fronteiras e querer viajar, especialmente a Amazônia, e a gente vai entender por que a Amazônia brasileira acabou ficando para a gente, que foi fazer grande expansão para estimular a ocupação e mapear o que já estava ocupado para poder demonstrar que era nosso. E junto com isso entrava o iluminismo, que a razão e o conhecimento passavam a ter muito mais valor do que a religião. Então, com isso, mudou todo esse plano, e agora a busca pelo conhecimento era muito mais valorizada. Foi. Então, mudou essa prática, e aqui nesse slide, que era muito importante, simplesmente aqui a gente conhece como a mãe de Dom João VI, que é a Dona Maria I, que a gente conhece como a louca, mas na realidade era a piedosa, que ela antes não estava com demência, né, Alzheimer. Mas
ela simplesmente mandou que fizesse a primeira grande viagem filosófica, que eram as grandes viagens filosóficas, eram aquelas de grande investigação, que fosse feita pela Amazônia brasileira e Brasil Central. Ele percorreu 40 mil quilômetros, que é a circunferência da Terra, para vocês terem uma ideia de quanto ele viajou, brasileiro, que nasceu em Salvador, que estudou na Universidade de Coimbra. E simplesmente ele fez todo esse percurso e descobriu coisas maravilhosas, mas que vocês depois vão poder ver no livro que, infelizmente, ele não foi tão bem sucedido que teria sido o Humboldt do Brasil, né? Porque simplesmente a França estava para invadir Portugal. Bom, e esse era o desejo de todos, né? Pesquisar o Brasil dos cientistas há 2 séculos, mas estava tudo proibido, né? Opa, ele então, o Brasil reaparece pelo mundo quando a França invade Portugal, e antes disso, a coroa, em 1807, ela se muda com 14 mil habitantes, entre 10 mil e 14 mil, não é um número exato, de nobres da coroa e tal, e o séquito dela, se muda para o Brasil deixa de ser colônia, claro, e passa a ser reino. E ao ser reino, abre os portos das nações amigas. Abrindo os portos das nações amigas, estrangeiro pode entrar de novo. Não tem mais problema com estrangeiro. Então vocês imaginem que aqueles países europeus que estavam ansiando para poder, há 2 séculos, pesquisar o Brasil, todos esses governos, todos aqueles cientistas, iniciam rápido para tentar explorar o Brasil. E aí a gente entende por que acontece essa profusão de vários países, né, ingleses, holandeses, franceses, espanhóis, vindo de todas as partes, todos eles queriam fazer. Então, um grande número de naturalistas se sucede mapeando o Brasil, estudando o Brasil. Só que antes disso eles tinham que atravessar o oceano, que não era simples, né? Atravessar o oceano era muito perigoso por tormentas, naufrágios, falta de alimento, falta de vitamina, falta de água, a água era podre, acabava apodrecendo nos tonéis, então não era simples. Chegava aqui, tinha que começar a fazer pesquisa, né? Então, o livro, na realidade, ele trata de tudo isso, ele trata desse início, desde a Carta de Achamento do Brasil, o que levou o conhecimento, a evolução do conhecimento científico no Brasil, trata dos 24 naturalistas mais proeminentes que visitaram o Brasil, mas não apenas focado apenas na viagem dele aqui, mas contando desde o nascimento deles, que elementos levaram eles a acabarem vindo ao Brasil, a vinda ao Brasil, a pesquisa dele no Brasil, como foi a viagem, depois o retorno ao país deles e a vida que se sucedeu até a morte deles. Então, para cada um deles, isso é tratado na obra. No final do livro, as pessoas vão poder encontrar a sucessão, o tempo de permanência de cada um deles no Brasil, sucessivamente ao longo do final do século XVIII e durante o século XIX. Cada um deles resolveu fazer caminhos particulares ou determinados por seus reis, imperadores, etc. A maneira de se deslocar era a cavalo, a pé, em canoas, de forma sempre perigosa, porque muitos deles caíam de cachoeira, porque não existia mapeamento de cachoeiras. E também eles conviviam com a distância cultural, né, que eles vinham com aquela cultura europeia e se assustavam com o Brasil como o Brasil era. Na realidade, eles não conseguiam compreender várias nuances da cultura brasileira que já se fazia, né? A missão, ao longo do século XIX, alguns outros pontos foram fundamentais, como a missão artística francesa, que mudou os conceitos de arte e de arquitetura e engenharia no Brasil, já por conta da vinda da família real. Outro ponto importante, a missão austríaca de 1817, que foi a viagem que a imperatriz Leopoldina fez ao Brasil após ter sido casada por procuração para encontrar o Dom Pedro aqui. Só que o pai dela, o Francisco I da Áustria, ele aproveitou para mandar um conjunto grande que ele sonhava de naturalistas da Áustria para
para prospectar o Brasil. E a Alemanha pediu se podia botar alguns também, colocou alguns naturalistas, como Spix e Márcio. A Itália pediu para colocar também o Hadi, né? E assim veio essa missão austríaca, que teve muitos naturalistas que são todos eles tratados no livro, né? E os artistas viajantes, não existia máquina fotográfica. Então, a máquina fotográfica eram os artistas viajantes. Então, vários deles retrataram as paisagens, os povos, a fauna, a flora, e de uma forma que é muito rica, que hoje a gente reconhece as espécies que havia em determinadas regiões por conta da qualidade do retrato que esses naturalistas faziam. Aqui essa bela paisagem da viagem de Spix e Márcio no Rio São Francisco, né? Que inclusive a gente pode ver algumas aves, né? Bom, aconteceu durante todo esse período de viagens, né, científicas, toda sorte de acontecimento. Risco de morte para muitos deles. Márcio morreu quase três vezes, morreu, isso vocês vão encontrar no livro. Assassinatos para roubo de artefatos, morte de naturalistas nadando em rios, demência de doença na expedição do Langsdorff, ele ficou demente. Tragédia para a ciência. O Alfred Russel Wallace, que divide a teoria da evolução com o Charles Darwin, ele passou 4 anos pesquisando na Amazônia. E o navio lotado com material dele naufragou. E eles ficaram à deriva 17 dias e escaparam por conta de um barco, de um navio que ia da Jamaica voltando para a Inglaterra. Mas então, interações com nativos, né, também interessante. O Wallace, ele conheceu uma filha do Natter, que 15 anos antes havia tido uma filha com ele, e ele conheceu, né? Então, e a vida era formato de novela. Quando vocês lerem o capítulo, por exemplo, do Langsdorff, é impressionante, porque tem todos os elementos de uma grande novela, um grande filme daqueles de... Se eu fosse um produtor de Hollywood, eu escreveria a expedição dele e eu transformaria em filme, né? Aí, então, a tragédia, né, do Alfred Russel Wallace, o navio era como aquele. Os dois que elaboraram a teoria da evolução, em grande parte, conseguiram material e elementos da sua pesquisa aqui no Brasil. E a ecologia vegetal, que é tão importante no mundo, tem um dos nascedouros da ecologia vegetal é no Brasil, com o estudo do Cerrado brasileiro, que ajudou a ver os primeiros elementos com Eugênio Warming, que também é um capítulo do livro. Então, vocês vejam que todos os elementos importantes no mundo, o Brasil estava envolvido, né, nessas teorias, né? E mulheres viajantes também muito importantes, várias delas tiveram importância muito grande, e no livro eu destaco o capítulo da princesa, né, da Teresa, que ela simplesmente mudou muita coisa lá na Europa, né? Ela foi a primeira a ter um doutorado, foi a primeira a ser aceita numa universidade da Baviera. Isso mudou todos os conceitos em termos de ciência, mulher e ciência. Então, muito importante, ela viajava no Brasil nessas condições aqui que vocês estão vendo. E também o livro se preocupa muito com os protagonistas, em falar deles, dos protagonistas invisíveis, que eram os indígenas e os negros, porque os próprios naturalistas esconderam esses protagonistas importantíssimos e não relatavam eles, todos não, a maioria deles, né? Alguns eram fabulosos, usavam até o nome desses, né? Mas eles foram muito importantes, tanto os negros, escravos ou não escravos, quanto os indígenas, porque eles detinham o conhecimento da natureza da terra, os negros que vieram da África e os nativos brasileiros. Então os naturalistas se beneficiavam muito desse conhecimento, né? E houve também um confronto da ciência europeia com a ciência indígena, que ela tem elementos riquíssimos de conhecimento, que hoje é surpreendente que os naturalistas aprenderam a viajar ao Brasil em canoas, em pirogas, que os índios ensinaram, porque nos barcos regulares eles afundavam e naufragavam. E também a prospecção
da riqueza, né, farmacológica no Brasil, com vários naturalistas se beneficiando do contato com indígenas para levar esse conhecimento lá para a Europa, né? Então, na realidade, o livro ele trata de todo esse conjunto e esse plano sequencial cronologicamente, revelando a biodiversidade do Brasil nesses séculos e contribuindo para a formatação da ciência no Brasil, que há dentro do século, na realidade, o livro termina com a Teresa da Baviera, 1888, e em 89 inicia a República. E depois, basicamente, quase que não tem mais expedições científicas, né, de estrangeiro. Então, o livro é esse, eu espero que todos possam desfrutar, e mais uma vez eu agradeço demais a presença de vocês, é um prazer enorme, tá bem? E se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, é um prazer imenso, tá bom? Muito obrigado a todos.